Antigamente a gente tinha assim, aquela inteligência de achar que o aluno ele era o aluno que tira 10, o aluno que, né, tirava A, B, C. Então a gente analisava o aluno meio que dessa forma, né? Hoje não, né? Hoje a gente não pode analisar o aluno somente assim. O aluno não tira 10, não tira 9. O aluno é muito bom em matemática, é muito bom em português, é muito bom em ciência, é o melhor aluno. Não é assim. A gente tem que ver, tem aquele moleque que não é muito bom em matemática, não é muito bom em português, mas vai ver um moleque que se destaca em educação física. O moleque é né? Ele é ótimo lá em basquete, ele é ótimo em português, ou ele é ótimo em artes, né? É um moleque que é muito bom em química. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 9º episódio e eu quero pedir para você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de 500 inscritos e a gente precisa do seu apoio aí. E se você vê que o nosso conteúdo está tendo alguma relevância para você, compartilhe com seus amigos também, tá bom? E o nosso convidado de hoje é o Devair Queiroz Oliveira. Ele é biólogo, pedagogo, especialista em meio ambiente, especialista em psicopedagogia e ele cursa artes no momento. Só que ele é professor do COC em Guaíra há 24 anos, ele dá aula de ciência e biologia. E hoje ele é diretor da ETEC de Guaíra também. Devair, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez. É um prazer estar aqui conversando com você, batendo esse papo aí. Ô, Devair, todo mundo que senta nessa cadeira aí, a gente fica muito lisonjeado por aceitar o nosso convite. E com forma de agradecimento, o nosse patrocinador, que é a Vivimar Alimentos. Já ouviu falar da Vivimar? Um pouquinho, né? Eu já comi uns frangos desossados, né? Hoje a Vivimar te presenteia, você e sua família, viu? A Letícia, as meninas vai comer. Ó. Essa é a linguiça de pernil. Gourmet, né, Marcelo? Gourmet. Essa é a coxa desossada recheada. E esse aqui é o frango desossado recheado. Devair, sabe qual que é o segredo de fazer isso aqui? Você só tira do saquinho e coloca no forno. Não dá trabalho nenhum. Semana tem churrasco lá em casa. Deixa eu guardar para você aqui, no finzinho você pega. Devair, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Você cozinha? Não. Isso aqui é fácil fazer. Mas é bom. Professor não tem tempo também, né? Como é que faz? Tem que chegar na hora do almoço, né? Quando eu cozinho, sabe? Eu sou meio preguiçoso. Eu cozinho umas coisas legais, né? Então você cozinha, alguma coisinha você faz. Eu sei fazer. Eu não gosto muito de churrasco, sabe? Normalmente eu chamo as pessoas lá pra casa, vamos fazer um churrasco, mas eu não sou churrasqueiro. Você acredita que eu sei fazer muita coisa, mas churrasco eu não sou bom também. Não sei pilotar uma... Porque tem gente que tem um dom, né? O Julinho mesmo gosta, né? O Julinho. Tem que trazer o Julinho aqui, ó. Precisa Na realidade, eu não gosto mesmo. Eu prefiro ficar ali, do lado do churrasqueiro, batendo papo, tomando a cerveja. E comendo, né? E comendo. Ô, Devair, deixa eu te falar. Você é professor há 24 anos em Guaíra, cara. Sim, Marcelo, acredita? Eu nem formei, eu nem tenho tudo isso de tempo ainda de graduação. A minha primeira graduação foi licenciatura em biologia, né? Mas eu comecei a dar aula ainda na faculdade, né? No segundo ano de faculdade, eu já comecei a dar aula lá no colégio, lá no Santa Luz. É um colégio que eu estudei, eu terminei lá, o ensino médio. E depois, na realidade, eu já comecei a dar aula lá, fui substituindo e estou lá até hoje. Né? O que te levou a fazer biologia? Olha, a princípio eu não pensava em biologia em si. Eu sempre gostei muito da área de saúde, né? Mas eu gostaria, na época eu pensei muito em fazer biomedicina, né? Que eu gostava dessa parte laboratorial, coisa nesse sentido. E até quando foi para eu prestar os vestibulares, eu prestei tanto dessa área, né? De ciências médicas, né? A biomedicina, e também a biologia. Mas aí um professor amigo meu, na época ele estava abrindo um curso de biologia novo lá, ele era o coordenador do curso, e ele falou, por que você não vem aqui, você já está no colégio, você já está... eu trabalhava no colégio de estagiário, ele falou, vem cá, faz o curso, você vai gostar, né? Vai que você se dá bem e tal, é na área. Aí eu peguei e fiz, né? Gostava muito, tinha vários professores de biologia que eu admirava, a gente tem que ter isso, né? Essa admiração. Entre eles a dona Marisela Cativa, que é bem conhecida lá em Guaíra, na nossa cidade, né?
A dona Leila, que também hoje eu vou ter o prazer, ela vai dar aula comigo lá na ETEC. Então, assim, aí eu acabei que fui fazer biologia, me apaixonei, não arrependo, acho que a profissão me escolheu aí e hoje eu sou bem realizado no que eu faço. Legal. Odevar, e você estudou a vida inteira em escola pública? Ou não? O ensino fundamental, né? Hoje o ensino fundamental, até o 9º ano, sim. Aí o ensino médio, não. O ensino médio eu fiz em escola particular. E você que é professor hoje, assim, você consegue ver uma diferença que existe daquela época que você estudava na escola pública e hoje? Às vezes você conversa com os colegas, que você não dá aula em escola pública, dá? A ETEC é uma escola pública, sim, né? Mas é mais profissionalizante já, né? Não, ela tem ensino médio também. Ah, tem também? Tem ensino médio integrado. Uhum. A diferença é que ela não faz parte da Secretaria da Educação, ela faz parte da área da Secretaria da Tecnologia, então é um pouquinho diferente. Sim. Né? Então, assim, e tem que prestar vestibulinho para estar entrando lá, é um pouquinho diferente. Então já é também uns alunos mais selecionados. Aqueles também Tem a seleção, isso, né? Existe isso. É diferente do aluno que entra na educação normal, na educação corriqueira. Tá? Você tem amigos professor que dá aula? Sim, eu dei aula também. Eu fui, até ano passado, até outubro do ano passado, eu era concursado, eu tinha um outro cargo público no estado. Né, numa escola estadual, no Zezinho, Portugal. Então eu dei aula durante 10 anos na rede pública também. Né? Aí ano passado, por eu ter me tornado diretor da ETEC e não ter como conciliar mais, né, eu acabei tendo que exonerar do meu outro cargo público. Mas eu dei aula na escola pública. É um pouco diferente, né? Mas, assim, eu acho que a educação no Brasil ela tem que melhorar de forma geral, né? Mas ela precisa ir devagar, né? São degraus que a gente vai conversando ao longo do nosso papo, assim, que na realidade é o meu ponto de vista, né? Sim. Um pouquinho do que eu vejo. Mas, assim, tem tudo para dar certo, né? Basta ter uma boa vontade aí de todos os aspectos, né? Principalmente da família. Sim. É que a família tem que ser responsável dentro da sala de aula. Entendi. Normalmente, os pais vão lá, matriculam os filhos, às vezes tem problema em casa, né, de comportamento, e coloca na escola achando que essa responsabilidade de adequar o filho em termos de comportamento é uma função da escola. Faz parte também, mas não é uma função apenas nossa. Né? A função da escola ali é dar a educação básica, né? Para ele ter ali uma vida, né? Profissional, direcionar, né? Agora, essa educação de pai e mãe... Tem nada que substitui. Nada substitui. E é isso, às vezes, que está faltando um pouco, essa responsabilidade. É o trabalhar junto, né? Entre a escola e a família. E a gente vê que não tem muito isso, às vezes. Então, assim, vou dar um exemplo do que eu vi durante esses 10 anos que eu estava na rede pública, que é um pouco diferente hoje do que eu estou lá na minha área na ETEC. Tá? A gente vê assim, reuniões de pais e mestres. Né? Você vai lá na rede pública normal, faz uma reunião de pais e mestres. Aí, normalmente, ia lá somente os pais daqueles alunos que já são bons, né? Eles iam para escutar os elogios dos seus filhos, mas aqueles alunos que realmente tinham um problema, uma dificuldade, tanto, às vezes, em comportamento, os pais já não iam. Por quê? Porque os pais sabiam que ia ter um puxãozinho de orelha ali por parte da coordenação, da direção. Então, os pais ficavam com receio de ir. Então, não iam. Então, assim, nunca tinha essa busca, sabe? Esse auxílio dos pais. Né? E ia sempre os pais aqueles que não tinham essa necessidade, sabe? E lá na ETEC a gente já meio que convoca, a gente já fala para eles assim, primeiro dia, né? Como eles são selecionados, pré-selecionados, eles chegam lá para a gente já fala assim, aqui é um pouquinho diferente, né? A nossa educação, responsabilidade de vocês também. A responsabilidade de vocês é primordial. Então, nós vamos trabalhar juntos. Então, a gente precisa de vocês aqui. Então, a gente convoca esses pais, sabe? Então, assim, quando esse pai não vai lá e não assume essa responsabilidade, a gente fica ali cobrando, sabe? A gente tem aquela cobrança. Vocês colocam no ombro dos pais o que é responsabilidade deles. Sim. Eles têm que ter essa consciência consciência também. Tem que ter essa consciência. Isso funciona, né, Devar? Funciona, a gente vê que dá certo. Né? Então, assim, é óbvio, né, que vai além disso, né? Mas funciona, ajuda muito. Já é a parceria ali, escola Sim. e pais, né? E os pais.
Ô, Devar, a gente escuta história na época do meu pai, conta como que era a educação na época deles. Eles apanhavam dos professores, né? Como que era o extremo, sim, né? Sim. Então existia aquela rigidez, então o aluno era reprimido ali mesmo, mas você era obrigado a cumprir aquela educação por medo e tudo. Ao longo do tempo houve a mediação, agora eu percebo que a gente vive uma época que aparentemente os alunos já estão vivendo o extremo daquele ali, que é um pouco mais solto e largado. Eu não estou dizendo que tem que ter oprimido, mas eles são mais livres dentro da sala de aula. Isso aí também, essa liberdade demais, não traz um problema educacional? Você acha? Acho que depende, tudo depende. A gente não pode generalizar, né? Porque cada escola tem o seu ambiente, né? Eu posso falar para aquelas onde eu tenho contato, né? A gente evolui o tempo todo. Eu, como biólogo, a gente fala, né? Não é essa devolução. É a metamorfose. Desculpa, não é essa evolução darwinista, né? Mas assim, da noite para o dia, a gente evolui. Isso é bom, é uma evolução boa, né? Essa coisa primitiva, né, de professor ir lá dar um puxão de orelha, né? Isso não existe mais. A gente não vai aceitar. É um absurdo, né? Eu tenho as minhas duas meninas. Você tem né, o seu menino. Se você chegar contando que o professor arrancou a orelha dele, bater na palmada, você vai ficar muito bravo com o professor, né? E com razão. Isso não pode, extremo, né? É o extremo. Se a gente não dá uma palmada, você não quer que o outro dê uma palmada às vezes, não. Tudo bem que é necessário, né? Às vezes, mas isso é função da família. Dentro de casa. A família acha, né? No meu entender, a família acha a educação do filho, esse ponto, é responsabilidade dos pais. Então, o pai acha que é melhor, beleza. Não vou entrar nesse detalhe. Mas, assim, dentro da escola isso não pode acontecer, né? Então, como a gente vai lidar com o comportamento na escola? Antigamente a gente tinha assim, aquela inteligência de achar que o aluno ele era o aluno que tira 10, o aluno que, né, tirava A, B, C. Então a gente analisava o aluno meio que dessa forma, né? Hoje não. Né? Hoje a gente não pode analisar o aluno somente assim. O aluno não tira 10, não tira 9. O aluno é muito bom em matemática, é muito bom em português, é muito bom em ciência, é o melhor aluno. Não é assim. A gente tem que ver, tem aquele moleque que não é muito bom em matemática, não é muito bom em português, mas vai ver um moleque que se destaca em educação física. O moleque ele é ótimo lá em basquete, ele é ótimo em português, ou ele é ótimo em artes, né? Um moleque que é muito bom em química, ou na área técnica, a gente vê que o moleque começa a se desenvolver ali, dependendo do curso que ele vai fazer. Então a gente tem que ver essas múltiplas, né, vamos dizer aí, inteligências, né, e saber aproveitar. Então hoje o campo da educação, né, ele é muito mais complexo. Então, hoje a gente consegue analisar essas multifacetas educacionais, entendeu? Então, é errado eu tentar abordar todos os alunos como se eles fossem iguais. E não é assim que funciona, né? Nunca vai ter. Não existe um aluno perfeito, da mesma forma que não existe um professor perfeito. Da mesma forma que não existe escolas perfeitas, né? Então, assim, o aluno ele tem que se adequar à escola, a escola tem que se adequar ao aluno, né? É igual a inclusão. Hoje a inclusão que tem na maior parte das escolas na rede pública não é a inclusão como deveria, sabe? Mas já está dando um passo, né, Devar? Sim, perto do que era, sim, porque simplesmente antigamente nem existia, não existia. Hoje você tem um aluno, só que às vezes você não tem ninguém para acompanhar. Sim, aí então não adianta problema, simplesmente eu jogar o aluno lá e não ter ninguém. Acaba atrapalhando, né? E às vezes também salas de aula lotadas. Então assim, é complicado. Então, por isso que eu falo assim. Então, aí vai um pouco fora também desse âmbito familiar, desse âmbito de escola. Aí a gente não vai falar de política pública, mas ainda entra a questão da política pública. Mas é muito complexo. Mas eu acho assim, a educação, ela é ainda a solução, né? Claro. Ela funciona, ela é a base. Só que assim, ela mudou, né? Como tudo. Então ela evoluiu. Então hoje ela é uma educação mais moderna. E é isso que a gente tem que reconhecer, né? A gente não tem como a gente comparar a educação que eu tenho uma diferença de idade muito grande, né, com os meus irmãos, você sabe disso. Eu tenho 20 anos mais, eu sou 20 anos mais novo que meu irmão mais velho. Então a educação que o meu irmão teve é diferente da que eu tive. A educação que o meu irmão teve é diferente dos meus pais. E assim por diante. A educação que a minha filha tem hoje é totalmente diferente. Cara, eles passaram por uma pandemia. A minha filha passou pela pandemia. Ela estava na primeira série do ensino fundamental.
Eu lembro que tanto que a minha esposa ficou louca ali tentando, né? As aulas online ali, tentando fazer ela, tempo, né? Então, assim, ela aprender, porque, imagina, a primeira série do ensino fundamental era um momento ali onde a criança está aprendendo a ler e escrever realmente. E foi totalmente online. Então, imagina a mudança que foi isso, né? Então, e a gente vê assim, em alguns aspectos, funcionou. Eu falo assim, para minha filha funcionou, deu certo? Deu. Mas eu tenho, assim, eu pago uma escola privada para minha filha. Não que a escola pública não funcione. Funciona, principalmente as escolas. Eu sei que na nossa região, a gente vive no estado mais rico da nação, então a gente sabe que várias prefeituras, eu não conheço aqui Miguelópolis, eu não sei como que funciona, mas vou falar pela minha cidade. Eu sei que lá em Guaíra o investimento em educação é muito alto, né? Então a gente sabe que funciona muito a educação pública, é uma educação pública de qualidade. Então, assim, teve a pandemia, a gente sabe as dificuldades que teve, né? Esses alunos ali vão ter esse déficit, igual minha filha teve, mas assim, a gente correu atrás. Então imagina aquelas famílias, igual eu estava te falando, a minha esposa ficou em cima ali, ela mais do que eu, porque eu estava dando aula online, né? E ela ficando ali para ajudar a minha filha. Agora imagina aqueles pais que não tinham isso, que os filhos ficavam sozinhos, ou aqueles pais que não tinham acesso, né, à tecnologia, porque foi necessário ter a tecnologia ali também. Então é bem complexo, mas é evolução. Então a gente aprendeu muito, a pandemia veio, ela foi triste, ela foi complexa, teve as suas perdas, mas em termos de... teve muita coisa que a gente aprendeu na pandemia que a gente incorporou. Então, muita coisa hoje que a gente não sabia que existia, muitos professores não sabiam que aquilo tinha, né? Igual as reuniões online, né? Esses aspectos, eles passaram a funcionar, né? Podcast mesmo, né? Isso. Podcast mesmo, ele surgiu com tudo nesse período da pandemia. Aqui na Vivimar, a gente também... Na Vivimar, eu digo assim, no mercado em geral, antigamente os vendedores eram muito de rua. Acabou isso, cara. Até isso. Não Pegou um mercado ali assim também. Hoje é mais o WhatsApp, essas coisas, não tem nem visita isso, mais, e funciona. E a gente viu que funcionou. Aconteceu, né? Agora adaptaram. O Devar, você tocou um negócio que eu acho que é muito interessante, e eu acho que os países de primeiro mundo seguem aquele raciocínio e a educação daquele que você falou, que é respeitar a especificação do aluno. Igual você falou, né? Porque o menino vai bem em geografia e o outro vai em matemática. Cada aluno tem sua especificidade, né? Isso. E a educação aqui no Brasil já está olhando de maneira diferente hoje para isso. Sim. Você acha que algum dia vai chegar um momento que vai direcionar mais aquele aluno que é para humanas, ficar mais não humanas, aquele que é de exata? Aqui já está acontecendo isso. Aqui a gente vê que essa é uma realidade que está sendo incorporada. Né? Se a gente for pegar o Enem mesmo, o Enem está passando por grandes mudanças. Né? Então a gente está vendo essas áreas de especialização. Então o aluno que ele é bom em humanas, o aluno que é bom em exatas, né? O aluno que é bom em biológicas, então ele vai escolher essas áreas. Né? Então isso está com a nova mudança do ensino médio também, isso veio. Algumas coisas deram certo, outras não. Então vai ter que ter essas adaptações, mas isso funciona muito, né? Hoje a gente não analisa apenas essas inteligências básicas, né? Mas a gente vê ali a capacidade que o aluno tem, né? Hoje o que você vai analisar no aluno? As competências, as habilidades. O aluno ele é competente para tal aspecto, ele é hábil para tal aspecto. E ainda a partir do momento que você começa a reconhecer essas habilidades, essas competências, vamos colocar isso em prática, né? E aí você vai avaliar o aluno, sabe? Então isso é interessante. O Devar, e o esporte na educação, ele é fundamental, ele é né, necessário. Não é? Ele é necessário. O pessoal acha que é só por conta de fazer educação. Não, é muita coisa. O esporte estimula a criança, né? Sim. E falta muito investimento. A gente vê que falta muito investimento nessa parte para dentro da escola mesmo. A educação, né? no Brasil já enxerga isso? Que o esporte ele tem um fundamento... Olha, a gente... Eu não sou da área, Isso, né? Meu primo está aqui, né? Está me acompanhando. Ele é professor de educação física. Que legal. Né? Ele foi secretário de esporte lá em Guaíra. Ele vai saber, às vezes, responder melhor do que eu. Mas eu creio que vem mudando. A gente vê muitos projetos, né? Que vem acontecendo, que vem ajudando. Mas na escola em si... tanto escolas públicas como escolas, né, particulares, eu acho que falta muito ainda, né? Tem que valorizar isso, né? Tem que valorizar esse profissional, né,
da área de educação física. É que a gente pensa que não, mas a competitividade, o esporte traz garra, trabalha resiliência, né? Eu não pensava isso, depois que a gente foi perceber o tanto que o esporte é importante no desenvolvimento da criança, né? Cara, lá na minha escola, nos intervalos que tem, porque é integral, né? Lá na ETEC, a gente tem os ensinos, os MTECs, que são integrais. Então, eu tenho hoje o MTEC em administração e o MTEC em desenvolvimento de sistemas. Aqui em Miguelópolis vocês também têm uma ETEC muito boa, que é a ETEC agrícola, né? Eu todo ano eu dou uma palestra lá. É muito boa. E eles também têm os MTECs aqui. Então são escolas integrais. Então o aluno vai de manhãzinha, fica lá o dia todo, almoça lá e vai sair à tarde, em torno de 15h30. Então, às vezes tem esse período ali do almoço, um período ali entre aulas, que às vezes ele vai ficar sem fazer nada. Então, o que a gente faz? A gente tem que ocupar a mente desse moleque. Então, qual que é a melhor forma de ocupar a mente? É ocupar o corpo. Certo. Então, assim, lá na nossa escola eu montei ali mesinhas de ping-pong, biribol. Então, a gente tem as bolas que eles ficam na quadra para estar jogando, que são disponíveis para eles. Teve um período, agora eu tenho que readequar isso, porque a gente está com um problema, a gente vai passar por uma reforma lá, e eu estou com um problema de espaço. Mas a gente chegou a montar uma salinha de jogos, assim, com computador, com videogames, sabe? Que legal. E eles ficavam jogando videogames nesses períodos. Então, assim, porque é o que eles querem. E isso a gente só fez a partir do momento que a gente passou a escutar os alunos, porque a gente tem que escutar muito eles. Importantíssimo. Sabe? Uma coisa que é muito importante e tem que estar presente nas escolas são os grêmios estudantil. Né? Os grêmios têm que estar presentes, eles têm que ser atuantes, e a gente tem que escutar eles. Né? Uma boa gestão ela é feita entre, né, os gestores ali, os professores, a parte administrativa, mas também com os alunos. Então eles têm que trazer para nós aí as suas ideias, né? As suas cobranças também e essas mudanças. Então, essas nossas adaptações que nós fizemos na escola foi em cima, principalmente, do que os alunos queriam. Então, isso é legal. Odevar, a ETEC ela é uma escola profissionalizante? Assim, ela tem ensino médio. O ensino médio é normal, mas qual que é o ensino médio técnico. Não existe ensino médio normal. Ah, é técnico também. Isso, é técnico e integrado. Como que é? Tem específico? Depende da região. Ela é muito regionalizada, né? Igual legal. Aqui em Miguelópolis vocês têm uma escola agrícola. Então que é bem famoso de vocês o técnico técnico agrícola, né? Entendi. Então que vocês têm Mas além de vocês terem o técnico agrícola, vocês também, acho que tem ADM, eu acho que tem desenvolvimento de sistemas. Tem até negócio de direito também, se eu não me engano, não tem isso também? Serviços jurídicos, vocês têm serviços jurídicos também? Tem. Eu sei que vocês também têm segurança do trabalho à noite, né? Lá em Guaíra a gente é uma escola já mais industrial. Aqui é mais agrícola, a nossa lá é mais voltada para a indústria, mas embora a gente também tem esse lado um pouco agrícola por conta da cidade, né? Mas hoje, como a gente está começando, né? Nós fomos fundados em julho do ano passado. Então a gente é uma ETEC extremamente nova, né? A gente era uma classe descentralizada, que era um braço, era uma extensão da ETEC de Barretos. E a gente funcionou como extensão durante 16 anos. Ah, então era extensão. Era uma extensão. Agora é própria. Agora é ETEC própria. Então eu montei minha equipe, eu sou o primeiro diretor da ETEC. Que legal. Até então eu era o coordenador de classe descentralizada e virei diretor. Então, assim, hoje a gente montou nossa equipe, a gente vai passar por uma reforma muito grande, mas hoje lá, o que eu tenho? Eu tenho esse ensino médio, né? O aluno vai lá, faz o ensino médio normal, e ele tem o curso também integrado de desenvolvimento de sistemas. Então, onde ele aprende ali a desenvolver sistemas de informática. Que legal. Também tem o integrado em administração, que aqui em Miguelópolis vocês também têm, acho que ambos, né? Onde ele faz o ensino médio normal junto com a administração, né, de empresas ali, mas a gente usa o termo só administração, que é bem interessante. E lá na minha ETEC especificamente, agora a gente abriu. Eu tenho técnico em ADM noturno, tinha até ano passado técnico em mecânica, agora à noite eu vou ter técnico em seguros. Seguros. O cara vai trabalhar com seguros. A gente é a única ETEC do estado de São Paulo que tem esse curso. Então vai ser a primeira turma com técnico em seguros. Vai começar agora no segundo semestre e a gente vai ter mais uma turma de técnico de segurança do trabalho, que aqui vocês têm também. Tem. Eu tenho vários professores que são daqui, que dão aula lá.
Isso é legal das ETECs, né? Abrir uma nova ETEC e falar, nossa, vai ter competição entre ETECs. Não, não, na realidade, corpo só, abre né, mais oportunidades para professores vir dar aula. Então, hoje a minha ETEC lá, minha ETEC, né? Mas a nossa ETEC lá em Guaíra, eu tenho professores de Guará, eu tenho os professores de São Joaquim da Barra, Barretos, Orlândia, tenho professor de Olímpia, tenho professor daqui de Miguelópolis, né? Então é bem interessante. Quantos alunos tem lá? Hoje eu tenho 4 turmas de ensino médio, com 40 alunos, então 120 alunos de ensino médio. Mais 38 alunos de ADM. Mas agora eu abri vestibulinho, né, para mais 2 turmas noturnas. Então eu vou ter mais 80 alunos entrando no segundo semestre. Então hoje eu tenho 160, mas vai entrar mais 80. Quase, né? 200. Quase 200. O Devar, a ETEC ela é estadual? Estadual. Estadual. Vem direto do estado. Isso, só tem no estado de São Paulo. Que só que no nosso caso, ainda em Guaíra, agora a gente é uma ETEC, né? Mas ainda a gente tem uma parceria firmada com a prefeitura. Então a prefeitura ajuda muito a gente ainda, muito mesmo. Eu tenho funcionários da prefeitura que ajudam ainda. Legal. Né? Porque ainda a gente não teve a oportunidade de abrir concurso público, né? Então, porque agora a gente vai para aquela segunda etapa, né? Eu tenho que abrir concursos públicos para estar montando ali o meu grupo de professores ali da minha regionalidade, funcionários também para trabalhar no administrativo. Então eu preciso dessa. Mas aí depende tudo do governo estadual estar liberando esses recursos, né? Legal. O Devar, vamos mudar um pouquinho de assunto, claro. Apesar de estar muito bom, mas é que eu quero te fazer uma pergunta que é... Fica à vontade, É que eu Marcelo. sou meio atrapalhado quando eu gosto de querer aprender as coisas, sabe? O que na biologia mais te impressiona? Olha que pergunta meio doida, mas é porque eu gosto de ali falar de células, essas coisas. O que mais te impressiona na hora que você vê o funcionamento de alguma coisa? Você fala, como é que isso aqui é assim? Cara, eu sou apaixonado em anatomia. Sim. Né? E assim, quando você fala assim, o que você gosta mais de dar aula? Eu adoro anatomia. A anatomia, então essa parte de morfologia e fisiologia, principalmente a humana, cara, eu amo. Então assim, sabe quando você empolga? Você fala, o professor deu aquela... né? A aula, assim, eu gosto muito de anatomia e fisiologia. E principalmente quando a gente percebe, quando você está explicando, e você percebe que lá no final, que você vai ter uma sequência lógica, né, de sistemas. Vamos pensar assim, tipo assim, vamos lá. Vamos supor que você é meu aluno. Vou começar ali a estudar. Você falou, você gosta de célula. Né? E célula, cara, é difícil pra caramba colocar na cabeça do aluno, né? O que é uma célula? Que a célula é unidade, que é ser vivo, que tem estrutura de funcionamento, que tem ser vivo, que uma única célula é o próprio ser vivo. Então, o corpo dele, os órgãos dele, é tudo dentro daquela célula. Aí, quando você taca isso para nós, que somos formados aí por milhões de células, né? E que aí essas células vão se agrupando, formando tecidos que formam órgãos, que formam os sistemas. E quando você consegue enxergar que esses sistemas, né, são todos interconectados e forma essa estrutura tão bela que é o ser humano, na sua complexidade, você fala, cara, isso é lindo demais. Só que aí a gente vai além. Aí você fala, mas da onde vem tudo isso, né? Da onde vem a energia que você vai bugando, né? Aí você fala, a biologia até um ponto, eu falo para eles assim, até um ponto a biologia explica, né? A gente discutiu... A ciência é assim, né? Então, a ciência é assim. Lugar, né? A gente já discutiu isso, né, Marcelo? Já, o Marcelo é do grupo nosso do... Eu posso falar isso? Pode, claro. Ele é do grupo do ECC, né? Que é o Encontro de Casais da Igreja Católica. E a gente já discutiu muito a respeito disso, né? Porque você fala assim, você é biólogo, né? Fala de biologia. Mas também fala de religião. Só que hoje, lá atrás, brigava-se muito... religião com ciência. Hoje não. Tem que andar junto. Hoje elas andam juntinho. Se for para ver, as duas não tem contexto. Isso. Então hoje uma apoia-se na outra. Então eu começo a explicar para os meus meninos ali, que quando você vai dar aula, você entra numa salinha ali de 6º ano, você vai explicar lá a origem da vida. Cara, imagina para moleque de 6º ano, você tem que explicar Big Bang, que tudo começou de um átomo que foi se expandindo. Aí eles falam assim, mas de onde veio esse átomo? Começa a perguntar para trás. Aí eu falo, tem coisa que não se explica. Aí eu falo, aí entra a religião de cada um. Os mistérios. Aí entra a necessidade do mistério. Né? Que para nós, então, os mistérios. Tanto para a ciência é um sagrado, mistério, não né? é? Também é. Para a ciência é um mistério. Então aí eu falo para eles, aí entra o fator de cada um de vocês. A necessidade de cada um que vocês precisam. Então, assim,
Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é a Mas forma tá que eu busquei de explicar isso para eles. Porque eu falo assim, ó, o tio é católico, mas aqui tem aluno evangélico, tem aluno aqui que como espírita, né? Eu tenho aluno muçulmano. Então, cada um busca dentro da sua religiosidade a sua explicação. Mas então aí que tá. Isso que é o interessante, né? Cada um vai explicar de uma forma, mas que na hora o montante final é o mesmo. Então, essa energia inicial veio daí, né? Veio desse fator seu. De onde você crê? Aí eu falo para eles assim, porque para pensar. Quando você recebe uma notícia ali de um parente seu, de alguém que você ama muito, alguém que está próximo ali, que está às vezes com uma doença incurável, algo nesse sentido, e que aí chega a ciência e fala assim, olha, não tem cura. Você abandona? O que você faz? Você pede para alguém, né? Eu falo assim, você pede para alguém. E aí você vai rezar, sei lá para quem, mas você vai rezar. E aí essa força, né? Esse Deus, essa força que eu falo que é o início, né? E isso a ciência, Marcelo, nunca vai conseguir explicar. Nem a própria religião também. Nenhum dos dois, né? Pode, né? E aí por isso que tem que andar junto. Por isso que é a fé. Sabe? Aí é fé. Aí é fé. De fé. Isso né? é a fé. Não importa qual, mas é a necessidade que eu acho que todos nós temos que ter, né? Que é buscar essa fé, né? O cara fala, mas eu não sou religioso, eu sou ateu, não tem. Mas, cara, na hora do desespero, você pede para uma luz, né? Você pede para algo, você quer que aconteça algo ali de anormal que cure aquela pessoa. Alguma coisa você vai pedir, não é? Então, eu acho que é isso. Então, assim, e é muito bonitinho você ver os meninos, né? Entenderem. Sabe, eles compreendem essa questão. Então, então não tem o porquê, sabe? Então, assim, eu não preciso ter nada ali comprovado, sabe? Porque vai ter algo, tem momentos que a religião vai sim comprovar, né? Tem momentos que a ciência vai comprovar, mas tem coisa que vai ficar no nosso entendimento. Eu era muito curioso quando era menino, nessa idade. Todo mundo é. Nossa, é muito legal. É gostoso, né? A curiosidade. Eu adoro dar aula para adolescente. Adoro, assim. Eu dou aula até para menino de 3º ano de ensino médio. Já dei aula em faculdade, dou aula para os cursinhos. Mas, assim, aluno de 6º a 9º ano, né, principalmente 6º, 7º, cara, é bom demais. É bom. Porque eles, tipo assim, eles te veem assim como tudo e falam assim, sabe? Tem gente que não gosta. Tem um monte de amigos meus que falam, não, como é que você dá aula para 6º, 7º ano? Eu falo, eu adoro. E eles chamam de tio, tio, não sei o que e tal. Aí fica chamando de tio até o 3º ano. Nossa, é bom demais. É muito bom. O Devar, você falou mais cedo aqui, a teoria da evolução de Darwin. A gente vai entrar no outro ponto aqui, né? Pra mim saber. Perigoso, hein? Não, mas eu gosto de conversar disso, porque eu gosto de estudar isso também. O Darwin, ele criou a teoria de que todo ser humano, ou todo ser vivo, ele vem de uma evolução. Ele propôs a teoria da seleção natural onde todo ser vivo é selecionado a partir do meio, onde o meio é responsável pelaquela seleção, por aquela evolução. Então, mas isso não fala de evolução de espécie. Por exemplo, um vírus vai virar uma bactéria. Fala. Não, ele não. Não. Tipo, não é assim. Tipo assim, a evolução é um processo extremamente lento, né? Ele é bem complexo. Por isso que ele é difícil de ser entendido. Né? Então, assim, vamos parar para pensar. Deixa eu tentar te explicar de uma coisa que é totalmente errônea, que as pessoas veem, às vezes, a teoria da seleção natural, né, proposta por Darwin de forma errada. Eles sempre enxergam, às vezes... O Darwin, quando propôs a teoria da seleção natural, ele demorou anos para poder publicar, porque a esposa dele é extremamente religiosa. E também tinha uma opressão religiosa na época também, não tinha, era perigoso. Sim, isso, era bem complicado. E quando ele propôs, foi tão bem escrito que ele foi abraçado pela causa, pelos acadêmicos da época. Acadêmicos da época. Então ele morreu glorificado, tá? Mas aí ele já estava bem idoso, tal. Aí ele propôs um pouco mais além. Aí ele foi tentar explicar a evolução do homem. E quando ele foi tentar explicar a evolução do homem, a gente sempre vê aquele desenho bonitinho lá dos macaquinhos em linha reta, evoluindo até chegar no homem.
E quando a gente enxerga aquilo, a maioria das pessoas enxergam como se a evolução fosse linear, como se ela fosse linha reta, como se um macaquinho tivesse evoluído para um outro macaquinho e um macaquinho mais evoluído até chegar no homem. E não é assim que funciona. Macaco não evolui para ser ser humano. O macaco, espécies de primatas, evoluíram para ser primatas mais evoluídos. Isso vem acontecendo desde sempre, entendeu? Então hoje, cara, para pensar. Se o Darwin tivesse falado que o macaco tivesse virado ser humano, teria macaco hoje? Não tinha. Não teria, porque o macaco teria virado Mas ser isso humano. não deixa do ser humano ter sido um primata com os moldes de ser um homem evoluído. Na que a gente é realidade, hoje, ou não. O ser humano, ele evoluiu de outros hominídeos, de outros homens. Isso, Só que homens que tinham capacidades intelectuais, aspectos relacionados a tamanho de cérebro, diferente. Porque isso só foi acontecendo a partir de mudanças de alimentação, mudanças alimentares, né? A descoberta do fogo, o cozimento de alimentos. Então, isso foi um processo contínuo. Né? E o que a gente tem que enxergar é que a evolução não é em linha reta. Imagina que a evolução, Marcelo, é como se fosse uma árvore. Tudo bem? Então, você tem lá o caule, o tronco, né? E desse tronco vai saindo ali galhos e vai se ramificando. Então, a evolução ela é uma ramificação. Então, às vezes você vai ter ali um ancestral em comum de diversas espécies. É igual assim, Marcelo. Se a gente começar a procurar parentes, eu e você, nós não vamos encontrar, às vezes, um parente em comum? Às vezes, é o que a gente chama de parente. Mas às vezes um primo meu que é casado com uma prima sua. É isso. A evolução funciona dessa forma. Então você vai entrelaçando, né? Então imagina assim, essa árvore, né? Que ela vai dando galhos e a partir dali vai distribuindo descendentes, tá? Mas aí hoje a ciência ela explica, né? Mas de onde vem a primeira vida, né? De onde vem as primeiras matérias orgânicas? Aí existem hipóteses. Aí é um outro papo, né? Aí a gente vai eu acho que isso aí nunca vai ser desvendado. Não tem assim, nem a religião tem como provar. Imagina, a vida é muito complexa, né, Demar? Ela é complexa. Tem hipótese, tá? Mas, sim. deixa eu te falar aqui, negócio, ó. A gente tem a hipótese da vida, da bioquímica, né? A hipótese choque molecular. Que deu, e o negócio também das moléculas. Você acha? Tem tudo isso já. Coacervados, né? Inclusive até fizeram teste uma vez em laboratório de usar, você né? Você vê ali os... Teve alguns aminoácidos que não desenvolveram. Eles tentaram, o jeito que a vida foi... Você sabe bastante coisa disso. Eu gosto isso é legal, isso é legal de ver, né? Nossa, é muito doido. Eu achei mais fácil acreditar em Adão e Eva por causa disso. Falei, não tem medo, isso aqui é muito difícil. Mas eu acredito em Adão e Eva tipo também. assim, eu achava muito complexo. Mas você lembra quando a gente discutiu a respeito disso? O Adão como uma sociedade, Eva como outra sociedade. Eu falo Adão e Eva no sentido de criação. Porque eu vejo que tem muito criacionista que abraça a ideia de Darwin. No sentido que eu acredito também. Por exemplo, a evolução, ela tá na cara. A gente vê nos animais... O urso polar é uma prova da evolução que se ele não é uma adaptação. Não é? Se ele não vira ali... ele teve que sofrer mutação. Se não sofre, ele não existia. Olho azul, tom de pele, né? As pequenas variações que tem na nossa espécie, né, relacionadas aí a morfologia de cabelo, coisas absurdas que levam à ignorância humana, aí surge o preconceito, né? Cara, nós somos todos homo sapiens sapiens, né? Então, assim, são pequenas variações, né, de letrinhas ali, de bases nitrogenadas, vamos para esses aspectos mais biomolecular, que faz com que, às vezes, eu tenho um tom de pele mais claro que o seu, o cabelo né, liso, o cabelo diferente, e que isso leva a esses absurdos que não deveria ter, que é a questão relacionada ao preconceito. Mas, cara, é tudo um só. É a mesma coisa. Né? É tudo uma coisa só. Isso é legal, mas isso mostra a variedade que nós somos, né? E saber compreender. Então, por isso que está aí, a gente tem que saber escutar, né? Compreender e tentar passar um pouquinho da nossa informação. É isso aí. Ô, Devair, tem alguma coisa que você quer falar que a gente não conversou aqui? Senão a gente vai Sei lá, a gente falou de tanta coisa. Né? Mas ela foi meio doida. A gente falou de tanta coisa. Não sei se foi bom para quem está escutando. Mas gente doida igual eu fico aqui, não tem mais. Vou falar assim, esse professor é meio doido, né? Não é nada. Devair, eu sei a sua didática, assim, eu tive o prazer de um dia assistir a sua palestra. Não sei se você lembra, foi até eu falei, rapaz, o Devair nasceu para ser... professor mesmo, rapaz, porque você lembra? Eu dei uma palestra
no centro catequético. Isso, né? a gente assistiu lá, você foi um professor, uma palestra. Falei, o Devair é um cara que ele tem uma didática muito legal, né? Se eu fosse mais novo, ia ser seu aluno lá também. Que bom, eu ia ficar muito feliz. Ô, Devair, eu tô muito feliz pela sua presença aqui, eu viu, também, cara? Marcelo. Quando precisar, só chamar. Eu vou chamar mais vezes pra gente bater um papo aqui. Com certeza. Muito obrigado. A gente vem com uns temas aí relacionados, o que você quiser. Tá? Aí a casa tá aberta. O dia que você falar, Marcelo, vamos gravar, a gente tá aqui. Beleza. Tá bom? Quem quiser mais alguma dica, alguma coisa desse sentido, só me procurar lá. Tem o Instagram, Devair Queiroz. Eu já vou pôr ali embaixo também. Já @ tá Devair Queiroz e meu e-mail. Pode mandar por e-mail sem problema nenhum. devairqueiroz, com z, @gmail.com. É isso aí. Ô, pessoal, vocês que acompanham a nós até agora, quero pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal. Toda vez que eu assisti o YouTube, os caras ficavam pedindo isso, uma chatice, mas a gente precisa, É né? bom, eu já me inscrevi, Então tá bom. E o pessoal se inscreve aí, dá uma força pro nosso canal tá crescendo aí, tá bom? Obrigado a todos, fique com Deus e até mais. Um abraço. Tchau, até. Boa noite.